dia, amados irmãos. Bom dia, amados irmãos. Nós vamos começar o nosso culto com uma leitura do texto de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 19 até o 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se ao teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Thank you. God bless you. Amen. Amém. Uau! Hoje de manhã estava... Obrigado, Elaine, por ler os versículos. Vamos junto. Hoje de manhã estava vendo o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na ONU, nos últimos dias, e ele estava enfatizando a questão da paz com o mundo árabe. Ele falou algo que ele tinha comunicado há 5 anos atrás, era o desejo dele de ter uma paz com o mundo árabe, mas era impedido porque todo o mundo inteiro queria que primeiro tivesse paz só com os palestinos. E ele falou: não, nós precisamos ter paz com as outras nações árabes, para depois, assim, termos mais acesso, livre acesso aos palestinos, para fazermos um acordo de paz com eles também. E naquela época, ele disse, foi muito mal compreendido pelo mundo. Mas em 2020, 2021, Israel fez alguns acordos de paz com 4 nações árabes, e isso gerou muitos frutos. E muitos palestinos estão mais flexíveis com relação à paz com Israel. E agora, o alvo de Benjamin Netanyahu, de acordo com o discurso dele, é que eles vão ter uma paz com a Arábia Saudita, e isso vai impactar o mundo inteiro, o mundo árabe. Né? Então, interessante para nós que conhecemos a profecias, que nós sabemos quando estiver falando de paz, 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 eis que vem repetindo a destruição. E Israel é a nação que nós devemos observar sempre, orar pela paz de Jerusalém e observar o que está acontecendo ali, porque, à luz da profecia, Israel já está na Terra Prometida desde 1948 e está caminhando, para a volta do Hamashia ben Davi, o Messias, filho de Davi, que nós sabemos que é Jesus Cristo, que vai colocar os pés no Monte das Oliveiras, depois de 7 anos de grande tribulação aqui na Terra. E quando estiver falando de paz, paz, eis que vem repetindo a destruição. Então, nós oramos pela paz de Israel, amamos Israel, e hoje, ao pôr do sol, Israel está celebrando o Yom Kippur, o dia do sacrifício, ou o dia do perdão. Nós fizemos um evangelismo muito bom na Praça 7, na sexta-feira. Fomos atacados, literalmente, pelos os demônios, que não queriam de jeito nenhum que nós compartilhássemos o evangelho de Jesus Cristo na sexta-feira na Praça 7. Mas Deus nos honrou. Deus estava conosco e está conosco. Amém? Então, oremos pela paz de Jerusalém. Observe Israel. Amém? Ok? O que tem isso a ver com a mensagem de hoje? Muito, porque nós vamos falar sobre Israel também. Amém? Ok, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10. Obrigado, Elaine, por ler Romanos. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Hebreus capítulo 10. E vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos, te damos a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Nos prostramos perante o Senhor, Deus.
porque sabemos que tu está trabalhando em nossas vidas neste momento. Não entendemos todas as coisas, não sabemos todas as coisas, mas nós descansamos no fato que o Senhor entende, que o Senhor sabe, e nada passa despercebido diante dos olhos do nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aqui é o Senhor que consumou a obra no Calvário, nos dando livre acesso ao trono da graça. Muito obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai ao encontro aos corações que estão clamando nessa manhã por uma provisão financeira, ou por uma libertação em uma área específica, ou uma cura, seja física, seja emocional. Vai, Senhor, de encontro daqueles que estão clamando por uma reconciliação, uma restauração de um filho, uma filha, de um pai, uma mãe. Ó, Senhor, o Senhor conhece cada detalhe das nossas vidas. Então, ó Pai, que o Senhor vai de encontro de cada um de nós, sara as feridas, cura-nos de dentro para fora, nos transforma, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Espírito Santo, unge nossos corações e, por favor, Senhor, fale conosco. Ensina-nos, Senhor, nessa manhã, o que devemos fazer nessa semana. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 30 e 31 está escrito: Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe, amados irmãos, muitos de nós não entendemos muitas coisas que acontecem em nossas vidas. E nós temos a natureza pecaminosa, nós temos ainda a nossa carne, que às vezes clama por vingança. Né? Muitos de nós queremos, quando sentimos uma dor, um chute da canela de alguém, muitos de nós queremos pular no pescoço da pessoa, sabe? Inclusive nós que somos nascidos de novo, que conhecemos a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, as misericórdias de Deus, nós que andamos nos caminhos que Deus tem estabelecido para cada um de nós, às vezes vem esse sentimento de querer vingança. Nós vivemos num país hoje que a justiça tem sido deixada de lado. E nós sabemos muitas vezes e entendemos o nosso tempo, que no nosso país, que muitos de nós queremos uma intervenção divina, queremos que Deus nos vingue, que Deus resolva a situação desses que estão controlando o nosso país e afetando a cada um de nós. Não é verdade? Mas sabe, a mim pertence a vingança, disse o Senhor, e eu retribuirei. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando alguém nos faz mal, queremos retribuição, vingança. O desejo da vingança vem da ira contra a injustiça. Apenas Deus é perfeitamente justo. Só Ele poderá executar uma vingança justa. Vingança pertence exclusivamente, peculiar, a palavra, né? A Deus, ao nosso Deus. Então, se alguém pisou no seu dedinho do pé, se alguém te fez mal, não procure vingança. Não procure a vingança. Ore pelos seus inimigos. Em Levítico 19, versículo 18, está escrito. Levítico 19, versículo 18, está escrito. Levítico 19, versículo 18, está escrito. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Eu sou o Senhor. Olha, não vingarás a teu próximo. Aqui na lei de Moisés, na lei, ama teu próximo como a ti mesmo. Não procure vingança. Jesus disse, outro mandamento vos dou. Não que você ame o próximo como a ti mesmo, mas que você ame o próximo como ele nos amou. Jesus disse, o novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Ele nos amou abrindo mão de si mesmo como Deus. Ele foi humilhado, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, coroado com a coroa de espinho, como o Cordeiro de Deus. Ele foi na cruz, a cruz da vergonha, do juízo, da justiça, e ali ele morreu a morte horrenda em nosso lugar e nos amou até o fim, consumando a obra no Calvário. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Outro mandamento que vos amei, abre mão em prol do outro. Não procure vingança. Não procure, retribuir o mal que os outros têm te feito ou nos feito. Romanos 12, Elane leu para nós aqui, né? Elane leu Romanos 12, versículo 19 a 21. Elane leu e está escrito em Romanos 12, 19 a 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Não foi isso que você leu? Olha, não vos vingueis a vós mesmos. A vingança pertence a Deus, exclusivamente a Deus. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tiago fala, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, isto está pecando. Devemos orar por aqueles que nos perseguem e não desejar jamais mal a eles. Quantos nessa semana têm te perseguido, têm pisado no calinho do seu pé, têm machucado você? Sabe, qual tem sido a minha atitude diante dessas pessoas? Nós precisamos entender que há uma guerra espiritual à nossa volta. E às vezes as pessoas nos machucam sem nem mesmo perceber. Precisamos orar por eles, não retribuir mal com mal. Provérbios capítulo 20, versículo 22, está escrito. Provérbios capítulo 20, versículo 22, está escrito. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Olha, não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor. E Ele, o Senhor, te livrará. Tem uma música, né, que nós cantamos aqui. O Senhor te livrará. O Senhor te livrará. O Senhor te livra. Sabe, amados, Deus está atento às nossas vidas. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 14. Interessante para nosso entendimento, para nosso aprendizado nesta manhã de domingo. Aqui, no contexto, nós sabemos as 10 pragas do Egito. O povo hebreu foi escravizado durante 430 anos, né, quase cumprindo
uma profecia lá de Gênesis, capítulo 15, quando Deus disse para Abraão que a sua descendência seria escravizada em terra estranha por 400 anos. E ali o povo ficou 30 anos com José, Israel, depois mais 400 anos de escravidão, totalizando 430 anos no Egito. E Deus tinha prometido a Abraão, lá em Gênesis 15, que depois de 400 anos de escravidão, ele ia tirar o seu povo da terra estranha e trazer para a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã, com justiça, com juízo. E assim aconteceu as 10 pragas do Egito. Nós sabemos uma por uma. E a última foi a do cordeiro, né? Foi imolado no 10º dia do mês de Nissan, babilônico, o Abib hebraico, que é o primeiro mês religioso entre março e abril, a segunda quinzena de março, primeira quinzena de abril. No 10º dia deveria ser preso o cordeiro imaculado. No 14º dia, o cordeiro seria imolado, o sangue passado no umbral das portas, e o anjo da morte ia passar naquela noite, e onde estava o sangue no umbral da porta, o anjo da morte não ia entrar. Mas onde não tivesse o sangue no umbral da porta, o primogênito daquela casa seria morto. E apontando para a obra consumada de Jesus Cristo no Calvário. Porque exatamente no 14º dia do mês de Nissan, ou Abib, primeiro mês do calendário religioso de Hebreus, primeiro mês do calendário religioso hebraico ou judaico, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi à cruz e o seu sangue foi derramado uma única vez por toda a eternidade. Não só para Israel, mas para toda a humanidade. 1 João 2:2, ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. Mas pela graça de Deus. E essa graça está disponível a todos. Nós sabemos que nem todos vão receber, vão querer, vão entender, vão acreditar nessa promessa, né, na obra consumada. Mas a todos que acreditam, são feitas novas criaturas, nascem de novo, passam a ser filhos de Deus. Nós sabemos sobre isso. E aí é o contexto do capítulo 14. O anjo da morte passou naquela noite e preservou o povo hebreu. E naquela noite, Faraó deu a ordem para os hebreus saírem do Egito. E eles saíram, pegaram tudo que tinham, ganharam riquezas, ouro, prata, carregaram tudo, pegaram seu gado e saíram rumo ao deserto. 3 dias de caminhada. 3 dias de caminhada, eles chegaram em um lugar, montanha de um lado, montanha do outro lado, e na frente o Mar Vermelho. Porém, Faraó queria vingança. Ele ficou irado, porque seu filho primogênito tinha morrido, tinha afetado o povo do Egito, tinha sofrido as consequências das 10 pragas nos últimos dias no Egito. Então, Faraó, depois de ter permitido o povo sair, foi atrás do povo hebreu, com a intenção de destruir, de acabar com o povo. Então, um dos maiores exércitos do mundo naquela época, liderado por Faraó, estava atrás dos hebreus. E agora eles estavam frente ao Mar Vermelho. De um lado montanha, de outro outra montanha, e atrás desse exército. Não tinha para onde fugir. Imagine o coração de cada hebreu naquele momento. O pavor, o medo no coração deles. Eles olhando para trás, eles não vendo uma saída. Mas nós andamos pela fé. O povo de Deus anda de fé em fé. Moisés disse o seguinte, Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver.
o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E o que aconteceu? Deus interviu. Moisés colocou o cajado no mar vermelho, nas águas. O mar se abriu. E o povo passou aquela noite todinha, durante a noite todinha, por terra seca. E chegaram do outro lado. Faraó chegou com o seu exército e entrou atrás, por terra seca. Porém, as águas cobriram Faraó e o seu exército, cavalos e cavaleiros. E foi destruído diante do povo hebreu. Olha, 3 dias depois que o cordeiro foi imolado e passado nas portas, pensa comigo. 3 dias depois, eles passaram por terra seca, no Mar Vermelho, libertos, como se fosse um batismo. Jesus morreu no 14º dia de Nissan Abib, no mesmo dia do calendário hebraico, que o cordeiro foi imolado lá com Moisés, no Egito. Cordeiro de Deus, Jesus Cristo foi imolado, foi morto, foi pregado na cruz, seu sangue foi derramado na cruz no 14º dia de Nissan. 3 dias depois, a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Para não só a libertação do povo hebreu, mas para a libertação de todo aquele que chega a Deus por meio do novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Temos livre acesso a Deus. O amor de Deus transborda em nossos corações. O amor de Deus cobre multidões de pecado. Então a vingança pertence a Deus. Não procureis vingar a vós mesmos, Provérbios disse. Fique parado, não tenha medo. Deus disse, Moisés disse para o povo, fique parado, não tenha medo, não te assombre. Vede o livramento que o Senhor vos fará. Hoje vocês vão ficar calados, porque Deus pelejará por vós. E aconteceu um milagre, o mar se abriu e o povo passou por terra seca. Olha, amados, muitos de nós estamos apavorados neste momento em nossas vidas, porque não vemos saída. As pessoas nos perseguem, somos machucados, muitas vezes o inimigo vem com as suas setas para atingir nossas mentes, nossas emoções e nos fazer desequilibrados emocionalmente. O inimigo vem com tudo para querer nos afetar, como aconteceu sexta-feira na Praça 7. Olha, eu, a Elane e a Márcia, esposa do pastor Clipe, fomos confrontados, atacados pelo inimigo, a ponto de uma mulher chegar na frente, ir lá e tirar a roupa da frente do evangelismo e querer atacar. Elane disse, sai daqui em nome de Jesus. Falou no ouvido dela, ela saiu correndo e deu um soco no lixo, um chute no lixo, fazendo um barulhão. No momento que Elane estava conversando com uma jovem, o inimigo veio ali também para atacar. Márcia conversando com uma outra senhora, o inimigo foi ali atacar. E sabe, fomos confrontados. O inimigo não aceita as coisas de Deus e ele vem com seus demônios para nos atacar diretamente. Ele usa pessoas. Não cabe a nós vingança, nós devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou, perdoar, sabe, liberar o perdão, abraçar, desfrutar da graça de Deus que excede, sabe, que está conosco e assim nos dará a paz que excede todo entendimento em toda situação ou em todas as situações que nós vivemos. Necessitamos ter nossas vidas orientadas pela palavra de Deus para termos um equilíbrio emocional. Sabe, as preocupações, o medo, o desejo de vingança ou impaciência é real na vida de muitos de nós nesta manhã. Às vezes fazemos as coisas do nosso jeito e criamos muitos problemas em nossas vidas, não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Não é? Fazemos as coisas do nosso jeito e criamos muitos problemas em nossas vidas. Faraó estava no encalço do povo hebreu. As montanhas de cada lado
o mar vermelho à frente e o maior exército do mundo atrás. E agora? Não tem mais jeito. O povo murmurou. Moisés disse, fique parado, pare e veja o livramento que o Senhor fará no dia de hoje. Olha, pare. Você está assombrado, está com medo, está ansioso, está inquieto, está sem saber o que fazer. Aquietai-vos. Descansa. Confie. Espere em Deus e veja o livramento que o Senhor fará em sua vida. Deus é Deus. Deus pode fazer o impossível acontecer diante dos nossos olhos. Deus pode mudar a nossa sorte no dia que se chama hoje. Deus está ao nosso lado. Operou, pare. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Disse Paulo em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Tudo seja conhecido diante de Deus. Através das orações e petições. E a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e os vossos corações em Cristo Jesus. Sabe, amados irmãos, estou falando de algo profundo nessa manhã para o nosso aprendizado. Precisamos confiar em Deus, esperar em Deus, um dia sim e outro também. No mundo existem muitos problemas mentais, gerados por emoções que lhe deram vidas preciosas por muitos anos. Esses problemas têm aumentado muito após essa pandemia que teve nos anos atrás. Há um tipo de ansiedade, de medo, e isso é visível. Por exemplo, nos evangelismos que fazemos. Olha, eu estava vendo o evangelismo que nós fazíamos 10 anos atrás aqui em Belo Horizonte. Sempre tinha uma multidão, sabe, querendo ver, conhecer. Hoje, sabe, é um confronto. Cada evangelismo é um confronto real na praça. Mudou o evangelismo. As pessoas estão assim, ansiosas, com medo, sabe, assombradas. Nós temos isso, sabe? E esses problemas de ansiedade, medo, têm afetado muitos dos filhos de Deus no dia de hoje. Talvez nessa manhã uma realidade na sua vida, na minha vida, medo, ansiedade, insegurança. Precisamos entender que nós temos a vida de Cristo em nós. Nós fomos selados pelo Espírito Santo, nós nascemos de novo, nós temos o Deus vivo operando em nós e através de nós. Podemos esperar em Deus. A vingança pertence a Ele. Podemos esperar 1 ano, 2, 5, 10 anos. Podemos observar Deus o tempo todo. O tempo de Deus, o caminho de Deus é real em nossas vidas. Moisés fugiu do Egito com 40 anos de idade. Com 40 anos de idade, ele fugiu do Egito, viveu com seu sogro mais 40 anos. Com 80 anos de idade, ele começou seu ministério para guiar o povo hebreu rumo à terra prometida. 80 anos, esse era o momento perfeito de Deus. Por quê? Porque era o tempo que Deus queria libertar seu povo, cumprir a profecia que ele disse para Abraão em Gênesis 15. Era o tempo de Deus. 80 anos Moisés tinha. E ele recebeu essa incumbência de guiar o povo, de ir diante de Faraó com seu irmão Arão. E depois guiar o povo por o deserto durante 40 anos. Em Salmos 90, versículo 13 a 17, está escrito: Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, saciar-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Os teus servos apareçam
aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmos 90 revela a oração de Moisés. São tantos anos que suportamos a aflição e a adversidade. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Quantos de nós têm passado por muitos dias, meses ou anos de provações em nossas vidas? Confirma, Senhor, as obras das nossas mãos. Venha, Senhor, e nos traz a vitória. Moisés estendeu o cajado e o mar se abriu e o povo passou por terra seca. E o que aconteceu? O maior império do mundo naufragou no Mar Vermelho. Isaías capítulo 35. Isaías 35, versículo 3 e 4. Está escrito: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e nos salvará. Olha, eis o vosso Deus, sabe? Dizei aos desalentados. O versículo 3 fala: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração. Desalentados significa fatigados, cansados. Dizei aos cansados, fatigados de coração: eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus vem e ele nos salvará. Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Como você está nessa manhã? A vingança pertence ao Senhor, pertence exclusivamente a Ele. Em Deuteronômio 32, versículo 35, está escrito: Deus disse, Deuteronômio 32, versículo 35, Deus disse: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa a chegar. Olha, Deus disse: a mim me pertence a vingança. Em Salmos 94, versículo 1 e 2, está escrito. Salmos 94, versículo 1 e 2. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? A vingança pertence ao Senhor, nosso Deus. Jeremias capítulo 15. Jeremias capítulo 15, versículo 15, está escrito: tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe, por amor de ti, tenho sofrido afrontas. O que Jeremias diz? Achadas as tuas palavras, logo as comi, e as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. A palavra de Deus consola os nossos corações. A palavra de Deus alimenta a nossa fé. A palavra de Deus nos orienta no caminho que devemos andar. A palavra de Deus, sabe, a palavra é o manual de vida de cada um de nós, filhos de Deus, nascidos de novo. Pela sua paciência com eles. E não pela paciência com o inimigo,
que nós não sejamos eliminados. Sejamos pacientes também uns com os outros. Aquietai-vos o vosso coração. Em algumas situações, devemos parar, como Jó disse, em Jó 37, versículo 14. Eliú diz para Jó, para, Jó, e considera as maravilhas do Senhor. Devemos parar e considerar o que Deus tem feito em nós, através de nós. Olha, Deus está trabalhando neste momento para livrar-nos. Elane leu aqui no início, Romanos 12, versículo 19 e 21. Até o inimigo condói quando sofremos. Aquele que despreza o seu sofrimento tem mais do que raiva de você. Ele condói quando você sofre. Ele condói quando nós... Até o inimigo condói, sente quando nós sofremos. Não procureis vingança. A vingança é exclusivamente de Deus. Não é isso que Elane leu em Romanos 12? Vou lá ler de novo, porque é muito importante para nós. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a cabeça. Não deixe de vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Espera em Deus por proteção. Espere em Deus. Salmos 33, 20. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Espera em Deus para o cumprimento da sua palavra. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Está escrito. Abacuque 2, versículo 3. Porque a visão está ainda para cumprir-se em tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Espere em Deus para o cumprimento da sua promessa. Em Atos capítulo 1, versículo 4, está escrito, Atos capítulo 1, versículo 4, está escrito, e, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Jesus falando, espera a promessa, espera o cumprimento, esperar em Deus com nossa alma. Salmo 62, versículo 1, esperar em Deus com a nossa alma. Salmo 62, versículo 1, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Esperar em Deus com desejo. Salmo 130, versículo 6, está escrito, Salmo 130, versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã. Anseia, espera em Deus com desejo. Esperar em Deus com paciência. Com paciência, Davi disse em Salmos 41, a 3, esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha, nós necessitamos aprender sobre o perdão. Temos que aprender sobre ter paciência. Temos que aprender a orar, a confiar. Sabe, nós precisamos que aprender o caráter de Jesus. Nós precisamos aprender a ser pacientes com Deus. No tempo determinado por Ele, Ele agirá. Tudo irá passar. Não tenha medo, não temais, não se assombre. Vede o livramento que o Senhor fará por você. Ele vai pelejar por nós.
e vamos ficar calados, porque veremos as maravilhas do nosso Deus. Olha, temos de aprender a abençoar os que nos machucam. Temos de aprender a ser conduzidos pelo Espírito Santo, a amar, a perdoar, a guiar. Eu não sei guiar a minha própria vida, às vezes. Esperar em Deus requer humildade. Meu jeito não é o jeito de Deus. Eu me vingaria. Mas Deus disse, a vingança pertence a mim. A vingança pertence a mim. Então, eu tenho que desistir de vingar. Assim, eu aprendo a esperar em Deus. Não toma o lugar de Deus na vida das pessoas. Não vingue das pessoas. A vingança pertence ao Senhor. O juízo pertence ao nosso Deus. Como está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 30 e 31, o autor de Hebreus disse o seguinte: ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Faraó caiu nas mãos do Deus vivo. E nós sabemos o que aconteceu. A vingança é peculiar a Deus. É exclusivamente a Deus. Pertence a Deus e não a nós. Cabe a nós amar uns aos outros como Jesus nos amou. Perdoar, abraçar. Talvez a pessoa do seu lado só precise de um abraço, de uma palavra de amor, de graça, de perdão, de misericórdia. Não permita que as suas emoções te liderem. Porque se nós permitirmos as nossas emoções nos liderar, nós vamos naufragar no mar da vida. Sede sóbrios. Em 1 Pedro 1,13. Sede sóbrios. Não desequilibrado as emoções. Cerca a mente com a palavra de Deus. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça de Deus. A vingança pertence ao Senhor. A nós cabe amarmos aos outros, orar por aqueles que nos perseguem, a nos colocar disponíveis na vida dos outros. Pela graça de Deus, mediante a fé, nós veremos o mover de Deus em nós no dia que se chama hoje. Que essa semana possamos degustar, momento após momento, da graça de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não conhece Jesus como Salvador pessoal, se você ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Hoje, Yom Kippur, para os judeus ao pôr do sol. Dia do sacrifício, dia do perdão. Esse dia, o sumo sacerdote, descendente de Arão, há 2000 anos atrás, entrava atrás do véu em favor dos pecados de toda a humanidade. Ou de toda a nação de Israel, perdão. De toda a nação de Israel. Ano após ano. No 10 dias após o Rosh Hashanah, o ano novo hebraico, era o dia de Yom Kippur. E era comemorado o dia do perdão. Jesus, ao consumar a obra, ele foi atrás do véu. O véu que nos separava, não separa mais. Foi rasgado de alto a baixo. A presença de Deus agora está disponível para todo aquele que chega a Ele por meio do novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. Jesus consumou a obra. Ele gritou lá no Calvário, a última frase, está consumado, tetelestai, está concluído, terminado, acabado. A obra foi concluída. Agora
tem um novo e vivo caminho até Deus, e ele chama Jesus Cristo. Não tem outro meio, não é santo ou santa, não é fulano ou ciclano, é Jesus Cristo, o único caminho até Deus. Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, Efésios 2, 8 a 10 fala que pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de obras, é dom de Deus. Se você gostaria de ter a certeza da sua salvação, ore comigo agora. Onde você está? E como você está? Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e um dia, muito em breve, voltará para me buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Em nome de Jesus, muito obrigado por tão grande salvação. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, 2 Coríntios 5,17 está escrito, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13 está escrito, agora você tem a vida eterna. A vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, sabe, eu peço você estar nos assistindo pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Facebook. Por favor, entre em contato comigo para falar no privado. Pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como meu Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. E que essa semana possamos prevalecer, rompendo as barreiras de fé em fé, sabendo que a vingança pertence a Deus. A nós cabe amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, como Jesus nos amou. E assim, pela graça de Deus, veremos vidas restauradas, pessoas libertadas para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e te dê uma semana abençoada no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém.